E um bom dia aí para todos, para este sábado, esta manhã, 11h11 da manhã de sábado, dia 31 de janeiro de 2026. Então, amados e amadas, eu estava lembrando aqui de uma passagem bíblica, um fato narrado, que fala lá no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Não é nada de besta nem de fim de mundo, não. Aí, lá no livro da Revelação, fala que João, o que foi arrebatado em espírito para a ilha de Patmos, ele viu o anjo que, na verdade, não era aquele anjo, o próprio Jesus Cristo, aquele que tinha os olhos que ardiam como chamas de fogo, o cabelo era totalmente alvo e branco, e as suas vestes eram salpicadas e brancas, com um cinturão assim. Então, a palavra diz que quando João viu outro anjo, João não conseguiu se conter de tamanho impacto visual de glória da presença daquele anjo. Porque era espantoso. A palavra diz em alguns relatos que a face daquele anjo era como um relâmpago. Era uma coisa assim, totalmente acesa e vívida, como se fosse uma lâmpada. E João, não se contendo, ajoelhou-se, prostrado a adorar aquele anjo. Só que olha só que coisa interessante. Aquele anjo, ele simplesmente, quando João ajoelhou, prostrado adorando, o anjo pegou e virou as costas assim, e falou assim: não faça isso, porque eu sou o teu conservo, eu sou conservo seus e dos seus irmãos. O anjo não pôde aceitar a adoração, olha que coisa maravilhosa. Então, quando vemos lá no deserto, onde Moisés estava apaisando ali os rebanhos do seu sogro Jetro, né? Então, isso é maravilhoso, amados, que eu não estou lendo nenhuma passagem, isso tudo, graças a Deus, Deus colocou na minha mente, e eu estou recitando e relembrando para mim mesmo também, que eu preciso, que eu também sou pecador. Então, quando Deus aparece ali na sarça ardente, ali na sarça no meio do deserto, e fala: Moisés, chega para cá, tira as suas sandálias, porque o solo em que está pisando é solo santo, solo santo. E Moisés assim faz. E Moisés adora aquele ser que era o próprio Deus, mas só que muitos não sabem que a presença da diferença daquele anjo do Apocalipse, que não aceitou receber louvor nem adoração, temos o anjo que desceu como um fogo que consome, mas não queima, mas não consome. O fogo chamado o anjo Shekinah, ou então Shekinah, né, no hebraico. Então, a Shekinah já provou ser o próprio Espírito Santo, o que pode tudo. Ele, ao mesmo tempo, ele é totalmente transparente e ele é o nada. Só que com esse nada, sendo Deus e Jesus Cristo, ele ganha o tudo. Tudo, ele reputa tudo, as dimensões, todas as matérias que sejam estados de matéria que existem, dimensões, desde o plástico até madeira e até mesmo qualquer liga metálica, o Senhor opera. E quando vemos que aquele anjo que Deus fez aceitou a adoração de Moisés, né? E falou: eu sou o Deus dos seus pais, né? E vou tirar o meu povo do Egito, porque o clamor deles, a oração deles subiu até o céu. E aí, quando vemos também a outra passagem bíblica, que esse mesmo anjo Shekinah, ele estava ali, quando Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, o povo está pedindo água aí, está querendo que eu viro água aí, e está querendo até me lixar, Senhor. Seu povo está se rebelando contra mim. Aí Deus falou: ó, apenas pega o cajado e toque naquela rocha ali, naquele rochedo, naquela pedra. E aí Moisés, meio que revoltado, né, para demonstrar para aquele povo, para convencer aquele povo, caiu na besteira, meus irmãos, de agir onde o Senhor não viu com bons olhos.
porque a palavra diz muito clara que ele pegou o cajado que era ungido e bateu com força e ignorância na rocha e naquela pedra. Ficou dizendo assim: vocês querem água? Então toma água aí. Tipo assim, ó, água. E em vez de só chegar assim, ó, pelo poder de Deus, o Deus de Israel, Deus mandou dizer que só assim, ó, estava assim, ó, já saía a fonte de água a água do povo lá no deserto. Aí Moisés pegou e tacou o cajado nessa rocha, só que ali na rocha, na pedra, estava a presença de Deus. E muitos até hoje não sabem dessa teologia, né, desse conhecimento supra-sumo, é que ali estava a Shekinah de Deus, chama presença de Deus ali, é o Espírito Santo de Deus, que pode tudo, ele vira qualquer coisa, ele faz tudo assim, terrivelmente, do nada ele forma coisa. E aí Moisés pega e comete. Tanto é que quando Deus fala, ó, você, Moisés, infelizmente não vai entrar na terra prometida. Aí Moisés ora, e aí quando pensa que não, Deus pega e fala para ele que ele só poderia ver, contemplar de longe, né? O arraial, a instância, aquela planícies, as planícies. Então, Deus me trouxe essa lembrança maravilhosa desse anjo maravilhoso chamado Shekinah, é como se fosse a novidade de espírito, chamada de novidade de espírito. Tudo que tiver assim parado, errado, em treva, com maldição, onde passa o anjo do Senhor, a Shekinah, a presença, ele vai automaticamente pacificando e deixando tudo na plenitude de Deus, segundo os dons preciosos do Espírito.